Vamos lá, está no ar mais um episódio do Seu Fermento em Pod. E esta semana a gente está gravando aqui diretamente do Campinas Innovation Week. É o maior evento de inovação, tecnologia e sustentabilidade da América Latina. E o Fermento em Pod está aqui conversando, entrevistando todo esse pessoal envolvido nesse meio. E hoje, para a gente bater um papo, estamos aqui com o Carlos Alexandre, que é o CEO da Carbon Match. É isso? Isso aí. Nome chique, hein? Carbon Match. Gostei. Carbon Match. Tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação poder estar aqui com Muito vocês. obrigado por você ter vindo. Contribuir com as informações referente, inclusive, ao que nós estamos praticando aqui, né? Uma iniciativa fenomenal da Adriana Flose, inclusive, de trazer um projeto que nós pactuamos com o Convention Visitors Bureau de Campinas e com a Prefeitura de Campinas através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, tá? Que é uma inovação que a gente vai conversar um pouquinho aqui e aí eu vou poder te dar um feedback. E já que você citou o nome, Carbon Match, é interessante porque o Match, que é o M-A-A-T, todo mundo pergunta o que significa. Na verdade, é o nome de uma deusa egípcia, que ela tem um significado muito importante. Ela é a deusa da ordem, a deusa da justiça, a deusa do regramento social e do equilíbrio da natureza, do equilíbrio ambiental. Então a gente quis fazer essa analogia de criar um nome, de vincular um pouco de filosofia, de história aí no contexto do nome da empresa. E, na verdade, assim, quando a gente fala compensação de carbono, é um assunto muito em pauta, a gente fala muito sobre isso, mas, no fundo, assim, como é que é o processo e o que é essa compensação de carbono? Então, fica esse... Então, Haroldo, O que faz isso? nós estamos passando por um momento no Brasil, inclusive, muito importante. Nós estamos com uma discussão no Congresso Nacional, já agora no Senado, que é a Lei do Mercado de Carbono Nacional. E um decreto do Executivo que se chama taxonomia. Essas duas novas legislações de origens, né, uma do legislativo, outra do executivo, elas vão trazer a conformidade da estruturação do mercado de carbono no Brasil, levando em consideração aspectos que são desde a inter-relação com a legislação do exterior, europeia, canadense, por causa das importações e exportações, porque hoje você não vai poder colocar um produto seu na Europa em 2026 agora, se você não estiver dentro de uma regra da taxonomia europeia e acompanhando a regra do mercado de carbono europeu também. Que é o fato de compensar o carbono para aquilo que foi produzido, é isso? Com os selos e certificações que dão garantia de que você tem um processo produtivo, um processo de gestão com compliance, com sustentabilidade, que realmente estejam coadunados com a regra do IPCC, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que a ONU estabeleceu através do Pacto Global, hoje aí vigente, linear à OCDE, que é a Organização Mundial do Comércio, que cuida desses tratados. É importante a gente falar um pouquinho dessa parte administrativa. E como é que é essa compensação de carbono? Como é que funciona isso? Então, o cara produz alguma coisa, por exemplo, na feira. Vamos trazer para a feira aqui. O que é essa compensação de carbono que vai acontecer na feira? Eu estou compensando o que carbono aí? Então, você usou ótimo, que a gente vai aproveitar para falar também do diferencial que a gente está trazendo. Na verdade, nós estamos lançando um selo, que é um selo inovador mundial de neutralização e compensação de carbono. Hoje, o que nós temos? Nós temos uma prática, inclusive com legislação também já estadual. Campinas tem uma legislação junto aí do PLAC, que a gente chama, que é o Plano de Ação Climática do município, aonde qualquer evento que acontece na cidade, ele tem que minimamente neutralizar o impacto de carbono. Então, eu vou dar um exemplo. A gente teve a montagem da feira, não teve? Então, o que eu tenho na montagem da feira, no processo de montagem? Vamos falar só das equipes que fornecem todos os equipamentos e montam aqui. Ela tem uma pegada de carbono, que é o que ela gasta. Logística. Todo o tráfego de caminhões, carros que vieram e voltaram para poder trazer equipamento, voltar, pessoal vindo trabalhar, a emissão de gases de efeito estufa deles. A gente vai medir isso. A gente vai medir também o tipo de utilização de equipamentos que tem aqui dentro. Quais equipamentos tem
selo de sustentabilidade ou não, quais são recicláveis ou não. Não que ele esteja consumindo aqui, mas como ele foi produzido Sim, e a gente está usando. isso. Entendi. Você também colocou uma coisa importante, porque quando a gente fala de neutralização de carbono, a gente tem a questão da eficiência energética, quanto que você emite de gases de efeito estufa, quanto que você utiliza de energia elétrica no processo, isso quanto que você utiliza de Nossa, água no processo também, entendeu? Tudo isso a gente vai calcular do evento inteiro, desde o dia da montagem até o dia da desmontagem. Então a gente está fazendo essa avaliação agora constante. Isso é feito através de questionários específicos, acompanhamento e o que a gente chama de dupla materialidade. A dupla materialidade é uma contabilidade que nós fazemos. Você tem a contabilidade financeira do evento, que vai lá dizer quanto custou, para quem pagou, e a como contabilidade pagou. de carbono. E o carbono a gente faz a mesma coisa, que é impacto ambiental. A gente faz a contabilidade ambiental. Quanto que foi emitido de impactos ambientais, não só no sentido... Porque se você usa uma quantidade de papel, eu vou... Pelo cálculo de quantidade de papel, eu vou mensurar a pegada de carbono daquela para produzir aquele papel, para produzir aquele papel que foi usado. A reciclagem desse papel depois que ele é destinado de forma correta. Então eu pego a cadeia. Aqui, quem está envolvido, por exemplo, em fazer a reciclagem, que é uma cooperativa, nós vamos medir quanto que ela coletou de reciclagem de toda a montagem e também vamos fazer o cálculo de como isso foi compensado. O mais legal disso tudo é que, além da gente ter um critério muito rígido, porque o nosso selo ele se utiliza de plataforma supply chain e de uma plataforma blockchain, que são duas tecnologias que nos dão uma certeza de rastreabilidade muito fidedigna de cada item que entrou. Por quê? Porque o documento de nota fiscal da compra de um determinado equipamento vai estar anexo. A conta de luz de quanto foi gasto no período vai estar anexo. Você então, comprova mediante isso que eu falo que é a contabilidade ambiental. Legal. A gente faz um compliance de todos os contratos que foram feitos aqui, né? A sua estrutura do podcast aqui, do fermento. Que é da IMA, por sinal. Exato. Vou agradecer a IMA pelo espaço que você deu para a gente. Então, tudo que pegou aqui para ser montado, para aqui funcionando, as horas de trabalho, o seu vai e vem para vir para cá trabalhar, tudo isso a gente está analisando para que a gente possa ter no final de 10 dias pós-evento uma contabilidade onde a gente vai ter um número com métricas matemáticas específicas, reconhecidas, científicas, e a gente vai ter, né, muito diferente dessas calculadoras de pegada de neutralização de carbono que o pessoal oferece por aí. E qual é o maior diferencial nosso no evento? Que é bem bacana. Nós trabalhamos necessariamente dentro do conceito de sustentabilidade. E um dos primeiros conceitos da Eco 92 foi a Agenda 21, que foi lançada aqui quando a gente teve a Eco 92 no Brasil. Então, a Agenda 21, o conceito dela é: você pensa global, mas você age local. E o que acontecia, todas as neutralizações de carbono que acontecem no Brasil hoje, o pessoal vem de floresta na Amazônia, na Malásia, fora. Você compensa fora, não. O evento está acontecendo em Campinas. Mas isso não tinha uma regra, então. Tem que compensar no local. Não, qualquer lugar que você quiser. Não tinha comprometimento. Não tinha tecnologia, não tinha um processo de sustentabilidade que siga um princípio ESG adequado e de compliance. Então, por exemplo, nós adequamos para isso. Por isso que a gente fez a parceria com o Convention Visitors Bureau e com a Prefeitura. Hoje, nós vamos compensar esse impacto na cidade de Campinas. Então, localmente, seja a quantidade de árvores que vão ser plantadas, elas vão ser plantadas no município de Campinas. E mais do que isso, a gente vai acompanhar por 2 anos essas árvores, porque você tem uma perda de até 30%. E elas vão ser georreferenciadas. E você vai saber aonde estão. Isso aí custa caro, hein, velho? O patrocínio que nós somos patrocinadores. Nós somos patrocinadores aqui. A cota de patrocínio que a gente pegou é uma das mais altas. Nós estamos pagando mais para fazer o serviço do custo do que é o valor a gente teria direito a umas 3 cotas de patrocínio aqui, se você levar em consideração. Mas o nosso propósito não é esse. O nosso propósito é fazer as coisas acontecer, lançar isso. Um prefeito
da Ario Saad, com a secretária Adriana Flose, com o secretário Paulela, que é a secretaria que vai receber isso, alinhado também com a Secretaria do Verde, que tem a prerrogativa Não. de controle através do Plano de Ação Climática que vem aí, e a gente vai criar ainda o que a gente chama de um saldo, uma bolsa de ativos ambientais e ecossistêmicos do município de Campinas. Porque quando você mensura e cria áreas que têm valor ambiental, isso é um ativo que pode ser monetizado e dar Sim, retorno para você o pode município de colocar dinheiro no futuramente, mercado. de carbono. Exatamente. É, Aí a gente faz o quê? Aí vem a B4, que é a nossa parceira, que é a primeira bolsa de que ação faz a B4? climática. A B4 ela foi lançada em 2023, ela é a primeira bolsa de ação climática do mundo. Então, onde se deposita esses exatamente, aços em... ela é ela é como uma bolsa de valores, a Entendi, CVM, entendi. só que dos créditos de carbono, Tá. entendeu? E lá a régua é muito alta, o nosso compliance é altíssimo. A Carbometry foi homologada lá pelo nosso critério rígido de compliance, né? E métricas que nós adotamos da Gold Standard, que transversaliza os ODS, né? Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí o que acontece? Você tem um projeto, vamos lá, você tem uma agência de publicidade, que é o seu caso, que, Tá. né? Quanto é o consumo de carbono? Exatamente. Então, eu vou pegar a sua agência, vou entender o seu negócio, eu faço um diagnóstico do seu negócio, eu elaboro o seu negócio e eu vou te apresentar um relatório de quais são as vantagens e o que eu posso transformar, o que é o seu passivo ambiental e como eu posso transformar ele num ativo que você pode, posteriormente, ter resultado positivo com isso no mercado de tokenização, que a gente chama de monetização do mercado livre de carbono, através da estratégia da Bolsa de Ação Climática, que é a B4. A B4 ela não pode fazer diagnóstico, análise, auditoria. Então ela homologa especialistas. Nós fomos os primeiros a serem homologados lá para executar o trabalho de contabilidade ambiental pela métrica que nós desenvolvemos. Sim. Aqui em Campinas, só para você ter uma ideia, com esse projeto aqui do evento, como eu falei para você, a gente vai monitorar ainda por 2 anos e meio. Ele vai ficar registrado no painel geoambiental da Prefeitura de Campinas, da Secretaria, e você pode entrar, qualquer pessoa vai poder entrar lá futuramente e saber o evento que aconteceu, quais são as mudas que foram desse evento, aonde que está lá, quem foram as empresas que estiveram envolvidas. Então, você, inclusive, por exemplo, se eu tivesse uma outra empresa que estivesse patrocinando a compensação, ela ia estar levando o nome dela e ia poder colocar no relatório GRI dela que ela tinha esse valor de compensação que ela ia ou ela ia compensar na pegada de carbono dela, ou ela ia ter um ativo para ela poder vender no mercado de carbono. Isso é economia circular. Né? Quando o Kofi Annan, em 2008, trouxe o princípio do SDG, né? Que é o ISD, que eles chamam hoje, mas o SDG ele é um conceito técnico de contabilidade, de economia, de contabilidade econômica financeira. E aí ele trouxe o conceito para que a gente fizesse a contabilidade ambiental, para que a gente pudesse pagar a conta de 500 trilhões que nós temos de impacto ambiental que causamos hoje. Nós, a humanidade, as indústrias, as empresas, o mercado de uma forma geral. Então o mercado tinha que pagar isso e ele não tem esse dinheiro para pagar. Então se criou a métrica da economia circular e a gente buscou o quê? Valorar os serviços ambientais e a pegada ambiental para que a gente pudesse fazer com isso o quê? Ter o retorno financeiro que vai criar a economia circular, a economia verde, e ela fica autossustentável, que é o princípio do Tri-Bottom Line, que já é de antes de 2008, né? Que é o tripé lá, economia, sustentabilidade e governança. Então, uma pergunta, na prática, eu tenho uma empresa, uma indústria, vamos falar da indústria, que é o que mais carbono consome. Eu tenho uma indústria, você vai lá, faz toda essa análise de compensação de carbono, quanto você tem que compensar de carbono, que você consumiu de carbono. Dá lá um número por essa tabela, X. O que eu ganho com isso como empresa? Primeiro você tem o seguinte, você tem uma obrigação a partir de 2026, agora inclusive com cobrança, a quem emite até 10 toneladas, né, de carbono,
ela por ano, ela tem lá ela tem que fazer relatório. Vai ter que fazer o relatório. Passou de 10 toneladas, ela vai ser obrigada a compensar por força de lei. Quanto Então, que é 10 toneladas de carbono? Quem consome isso ou mais? Dá um exemplo assim físico. Quem? É uma indústria. a petrolífera, por exemplo, dá muito mais do Muito que mais. Não, isso, mas é por muito exemplo, milhões. eu tenho um Agora, negócio, é uma indústria limpa, de eletrônicos e não sei o ela quê. vai ter uma pegada menor de Menor. carbono, então ela vai ter Não que fazer chega só a o isso. relatório, ela não precisa Entendi. compensar. Isso não quer Entendi. dizer Isso que é um ela não exemplo. tenha possibilidade de transformar isso num ativo. Mas ela Quanto pode menos ela transformar. impacta, mais ela tem ativo para botar no mercado e ela ter Tá. monetização a favor dela. Então eu Que tenho lá um isso é ativo. valor. Aí, Exatamente. como é que eu calculou? Você calculou. Estou tentando chegar na prática disso. Você calculou, deu um X. Que número é esse que chama? O quê? Quando você calculou quanto ela tem que compensar de carbono, quanto ela tem de crédito de carbono, é Crédito de isso? carbono. E aí ela coloca isso na bolsa, por Se exemplo, ela no tiver o E4. crédito, nós vamos certificar esse crédito para Entendi. que ele possa demonstrar na contabilidade que ele é verdadeiro, se Perfeito, ele segue toda a regra do ISD, perfeito. toda a regra, né, da Sim, sustentabilidade, da legislação local, da legislação internacional, a gente certifica, cria o selo, e aí ele é aprovado pela bolsa e aí ela é colocada no mercado. A vantagem, é, qual que é? Aí eu vou chegar aonde você queria. Quanto que eu ganho? Quanto que vamos não. ganhar nessa Para que eu tenho pegada? que fazer isso? Hoje a gente tem um valor do crédito de carbono, né, que é, tem variações aí de R$ 26, etc., aí Certo. a tonelada. Então, nós estamos falando de que o Brasil é um dos maiores potenciais, um dos maiores players de potencial de crédito de carbono do planeta. Ter Tá? crédito de carbono para Isso. vender, é isso. Não é só floresta. Não, sim, Nós estamos falando de água, até a área urbana tem sim, muito, porque com os ODS a gente inclui. A entendi. questão social tem valor para pegada Certo. de carbono. Se você tem uma prática também adequada da sua empresa em compliance, em Sim, governança, também mede-se e você ok. pontua com indicadores que também te dão créditos no processo todo. E aí eu Entendeu? coloco isso na bolsa. Aí, se você tem um cálculo positivo, você pode colocar na bolsa. Coloquei. E Se aí, você tem uma contabilidade, uma indústria química negativo, é você tem que negativa, tem que comprar. comprar. Sim. Então todo mundo que É se o mercado. esforçar, todo Compra e mundo venda. que se esforçar para ser régua net zero, que a gente chama, Positiva, net zero, eu não tenho nada de carbono, então eu vou ter um ativo de carbono que eu posso comercializar. certificar Sim. e posso colocar no mercado e é um ganho que eu tenho para mim. Mas aí alguém compra isso? Sim. E Aí, a recebe em Ródia, dinheiro por isso? exemplo, vamos dar um exemplo aí Ah, de uma química, a Ródia. A Ródia tem a Ródia, a BASF, puta, o bicho tá o lá em pessoal cima. tem um monte de áreas industriais deles que são, por exemplo, hexacarboneto. A indústria do petróleo. São persistentes, químicos persistentes. Ok, então Eles eles têm que contaminam. comprar. Exatamente. Eles vão ter que comprar, porque a cadeia dele, ele nunca vai Nunca conseguir vai conseguir zerar zerar. aquela pegada. Então, Aí, ele sempre vai ter uma demanda de ter que comprar uma quantidade de carbono para ele poder fazer o quê? a compensação. Compensar E uma quanto custa isso? Assim, você falou tonelada, é por Então, quando a tonelagem? gente está falando, é o seguinte, hoje aí você tem uma variação que pode chegar a R$ 20, R$ 25 a A tonelada. tonelada. Isso. Mas a gente está falando no Brasil, num potencial de 5 anos agora, que isso pode triplicar. Triplicar o valor, você fala. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem disponível no mercado um dinheiro de crédito de carbono, um dinheiro para comprar crédito de carbono, que precisa comprar Alguém vai comprar por esse ano. crédito. Por ano, nós temos de 125 a 145 trilhões de dólares por ano disponíveis querendo comprar. E o que a nossa empresa faz? Querendo comprar. É quem Porque quer comprar. O precisa mercado comprar precisa comprar para pagar a mitigar. diferença. Exatamente. E não tem isso não no tem mercado. disponível ainda. Por quê? Porque não calculou O tudo que não isso. tem é crédito certificado da Entendi. forma como tem que ser. Oficialmente. É exatamente o que nós fazemos. A P4, por exemplo, quando ela lançou, a gente teve 180 players brasileiros que foram lá correndo e colocaram lá querendo Comprar. colocar os ativos deles lá para vender. Calcular. Me pergunta, chuta Desses todos, quantos passaram? Chuta Quanto aí, vingou? chuta. Quantos anos? 180, dos maiores, falando dos máximo grandes nomes. 10.
e ainda não foi 100%. Ele está terminando agora, passou agora no crivo final da nossa auditoria e dos ajustes que teve que fazer em ESG, em todo o sistema de sustentabilidade dele, para ele ter uma contabilidade que alcançasse a régua que nós utilizamos pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, onde você tem um compliance altamente rígido e você preto no branco. Na COP em Dubai agora, a BlackRock fez o quê depois que acabou? E a BlackRock é a maior estrutura de representação de investidores mundiais. É onde está esses trilhões aí que eu falei. Ele anunciou que ele ia reduzir o investimento dele em questões de ESG. Por quê? Não porque ele é malvado, mas porque a contabilidade foi falsa. A gente teve denúncias aí agora da Carbon Next, teve denúncias da Moss, com a Verra, que é uma certificadora. Dia 5 agora, no Dia do Meio Ambiente, a Polícia Federal pegou os caras fazendo o quê? Corrupção, né? Fraude nos relatórios, vendendo área verde 2, 3 vezes certificado. Na mesa de negócio. Manejo de madeira verde certificada, de mogno, só que eles estavam roubando de floresta que não podia, misturando com a madeira certificada. Então, assim, a fraude, né, envolvendo, inclusive, órgãos governamentais. E aí, o que a gente criou? A gente criou uma métrica de ter auditoria perene. Por isso que a gente trabalha com a Gold Standard, e a gente, quando começa um processo, um projeto, ele tem auditorias perenes. Dependendo do setor, você pode ter mensal, pode ter bimestral, dependendo do setor da dificuldade e da tipologia do mercado. Com mais impacto, mais auditoria. Com menos impacto, você tem um tempo maior para isso. Então, assim... Muito legal esse mercado. A aplicação é muito bacana, né? E agora a gente quer escalar isso de uma outra maneira. A gente vai ter uma notícia muito legal essa semana ainda, né, da B4. Nós ontem tivemos uma notícia bacana, era para o Odair Rodrigues estar aqui, que é o nosso CEO da B4. E aí, assim, foi fechado um trabalho, um pacote com os Emirados Árabes, né? E a gente vai ter lá um recurso financeiro muito importante para quê? Para a gente poder investir em projetos. Então, quando nós temos uma feira como essa, e a gente tem várias startups apresentando, um dos trabalhos que a CarbonMet faz, e eu já sou CSO, que é o CEO de sustentabilidade, né, das empresas, eu já sou conselheiro CSO de 2 startups, né? Por quê? Eu faço análise das startups, porque tem startup que está aqui que ela nem sabe que ela tem uma pegada ambiental positiva. E aí eu vou lá e falo, você tem uma pegada ambiental positiva. Você garimpa consigo colocar dinheiro no seu projeto para te acelerar com esse dinheiro. Entendi. Seja o dinheiro. Por exemplo, o BNDES aprovou na COP 180 milhões lá do Fundo Amazônia para ser utilizado. O governo não conseguiu aprovar um projeto em 6 meses. Não conseguiu aprovar porque não tem métrica. E o banco alemão usa a métrica que nós utilizamos. Aí o que aconteceu? Estamos nós da B4, CarbonMet, semana que vem em Brasília. Nós estamos indo lá dar palestras de qual é o processo. Eles já pediram os nossos projetos, que já estão passados, para colocar lá, para poder botar o dinheiro. Se você perde o dinheiro, você tem que usar, tem prazo para usar. Então, assim, isso é muito importante. A seriedade, para a gente fugir do greenwashing, né, que é essa mascaração que a gente tem de sustentabilidade hoje, de falar que você é sustentável e você não é. E outra coisa importante para destacar aqui, e eu vou fazer um gancho, inclusive, com a sua especialidade. Também sou formado também na área de comunicação, como você, em uma das minhas graduações. E, assim, nós temos o ESG hoje, ele passa por um ataque muito grande. Por quê? Porque a gente também tem no ESG uma fragilidade muito grande. O pessoal quer tanto vender a consultoria ESG, tem tanta gente falando de ESG, mas não tem propriedade de processo. Não tem propriedade de processo. Porque o ESG, ele se divide dentro de todas as áreas de uma atividade setorial. E aí, eu tenho estratégia até para a área de comunicação. Então, eu tenho especialista em ESG em comunicação, que ele vai ver o olhar da pegada pela comunicação, entendeu? E também a linguagem de uma comunicação assertiva, que ela possa efetivamente traduzir o que realmente está sendo feito em sustentabilidade. E não você
fazer um glamour em Sim, cima de que algo não é. que o cara... Propaganda enganosa. Exatamente, era a obrigação dele fazer. Obrigação é obrigação, né? Agora, comprometimento é outra coisa. Aí a gente fazer transformação. Então, assim, eu acho que, inclusive, faço um convite para que a gente possa ser parceiro no negócio de vocês, porque eu acho que eu posso trazer aí, inclusive, aí para o mercado da comunicação de vocês, tanto colocá-los nos nossos negócios, como também te dá a possibilidade de ter um Legal. produto inovador em comunicação que vai atender pegada de carbono. Não, mas isso é uma coisa muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Olha, Obrigado. a seriedade disso é um ponto principal, né? Vou falar uma Credibilidade, vou na falar uma verdade. experiência para você. O que é mais importante hoje no mercado? Informação fidedigna, que é com ela que a gente trabalha tudo, né? E reputação, integridade. Integridade. Você tem a sua agência há quantos anos, Bretas? 35, 33. 33. Lá de Cristo. Se você você fez um sacrifício para fazer tudo certo. Sim. Né? Não, assim a gente Não, as Mesmo assim, vicissitudes, falha. vicissitudes É. plausíveis é uma coisa, Sim. né? Erro de má fé é outra coisa. Então, assim, mas você construiu reputação. Você tem uma reputação dentro de um Sim. um aspecto de seriedade, da ação da sua empresa no setor de comunicação, no setor de marketing, propaganda e publicidade. E quando pensam em determinado assunto, eles pensam em você pela reputação. E a reputação está vinculada a quem? A você. Né? Ao Bretas. Sim. E a equipe dele. Sim. A sua equipe. Qual é o know-how? Então, assim, da mesma forma, a nossa equipe toda é uma equipe altamente qualificada, onde a gente tem, todo mundo é vinculado a meio acadêmico, com defesa científica, a gente fala com propriedade, a gente estuda, eu faço parte dos grupos do governo que estão discutindo a taxonomia, o mercado de carbono, lá na Câmara Federal, também dentro da Ambima, que é o setor financeiro, né, associação aí do mercado financeiro, que está olhando para isso tudo, junto da CVM, com a CRIA, o LAB, que é um outro laboratório que envolve o Ministério da Fazenda, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Desenvolvimento Econômico e os dos estados também, no sentido de nós construirmos um regramento através da Lei de Mercado de Carbono, da taxonomia e de um propósito para que a gente possa alcançar assim, o grande potencial que nós temos no Brasil de nos elegermos como o maior núcleo de crédito de carbono viável no mundo. Aí, para vocês que têm acompanhado o nosso Fermento em Pod, eu finalmente entendi melhor o que é o crédito de carbono. Então, você que tem a sua empresa, você que tem o seu negócio, abriu uma janelinha aí de negócio aí. Dá uma verificada nisso. Vamos Tá lá. certo? A gente vai lá, fazemos a Legal. auditoria SD deles, já trazemos vocês na comunicação para fazer comunicação assertiva e a sua empresa tem dinheiro na mesa. 145 trilhões por ano. Dá para a gente fazer. Pode ser sua, né? Pode ser sua, quanto antes você começar. Legal. Pô, obrigado, cara. Que isso, com Muito satisfação. obrigado pela sua Obrigado, atenção aí. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Tá aí mais um episódio do Seu Fermento em Pod. Hoje a gente falou bastante sobre créditos de carbono, mas temos vários outros episódios para você. A gente está gravando diretamente aqui do Campinas Innovation Week, no espaço feito e criado aqui pela IMAS, Informática de Municípios Associados. Obrigado pela sua participação e até um próximo episódio. Até lá.